Muito obrigado. A segunda parte da pergunta é: conversei com um ex-aluno seu e ele disse-me que você teve muito sucesso em fazer os alunos lerem em preparação para as aulas. Como professor, já tentei fazer o mesmo, fazer com que leiam em preparação, para que possam ter uma experiência de aprendizagem melhor e virem preparados não só para fazer perguntas, mas para compartilhar ideias. Não tenho tido muito sucesso em fazê-los ler e gostaria de saber se você teve ideias de como se pode ter mais sucesso em fazer os alunos se prepararem para as aulas. É uma ótima pergunta e quero tentar não apenas prescrever aplicações que podem funcionar para mim, mas não necessariamente para vocês. Acho que poderia tentar apresentar um princípio e depois dar um exemplo. Se você os convidar, e às vezes no ensino na igreja, não convidamos as pessoas, mas de fato as assustamos. Nós as afastamos ao jogar o jogo chamado Adivinhe o que eu estou pensando. Alguém conhece esse jogo? É um jogo tolo. E se eu pudesse ousar, eu diria que o Espírito Santo raramente se faz presente quando jogamos. Adivinhe o que estou pensando. Adivinhe o que estou pensando. Em que 3 elementos básicos existem no convênio batismal? E aí você acerta alguém em cheio. Irmã Dalton, fiquem de pé e diga-nos os 3 elementos do convênio batismal. Bom, a irmã Dalton sabe a resposta, até ser chamada por um membro do Quórum dos 12 em uma transmissão mundial. Aí ela não consegue lembrar nem o próprio nome. Então a gente põe as pessoas na enrascada e depois tentamos ajudar. Vamos lá, irmã Dalton, sabemos que você é capaz. Jogou-a na panela e acendeu fogo. Em seguida, o professor inexperiente refaz a pergunta de 16 modos diferentes. Aí o pobre aluno fica totalmente confuso pensando, ok, me confundi na primeira pergunta e tem agora várias outras. Eu estou quase em pânico e não consigo me lembrar de nada. Assim, nós os afastamos de nós. Se você ler um versículo e simplesmente fizer uma pergunta que os convide a participar, o que se destaca para você nesse versículo? O que você aprende com esse versículo? Ao pensar nesse versículo, algo nele o leva a pensar que ele o influenciaria na maneira de fazer as coisas no dia a dia? Esses são apenas exemplos, mas não há respostas corretas ou erradas. Você não apenas está abrindo as respostas, você está tentando descobrir em que ponto está o aluno em termos de o que você acha desse versículo, ou o que se destaca para você. Enquanto você ouve e observa e discerne durante a fala do aluno, o Espírito Santo está ajudando a saber em que direção seguir. Outra coisa, às vezes penso, sem ser dogmático ou rígido, nossas expectativas em relação aos jovens não são altas o suficiente. E acho que não é ser irreal, mas é razoável dizer aos alunos: vocês têm tanta responsabilidade pelo sucesso de todo o nosso aprendizado nesta classe quanto eu. De fato, sua responsabilidade é maior. Eu virei preparado todo dia para ajudar a fazer desta uma grande experiência de aprendizado para que vocês possam aprender por si mesmos, mas vocês têm de fazer o mesmo. Dessa forma, você os ajuda a entender isso e lhes dá responsabilidade. Você não os maltrata, não lhes enche a paciência, mas apenas os faz saber qual é a sua expectativa. E se eles vierem... Meus alunos, quando eu ensinava uma aula de religião, eu não ficava só falando para eles. Eu não chegava e dizia: eis as 3 coisas que vocês precisam saber sobre o que o presidente Harold B. Lee ensinou nesta mensagem. Isso eles podem aprender por si mesmos. Eles são de fato os jovens que foram reservados para estes últimos dias. Então vamos parar de dizer-lhes isso e de tratá-los dessa maneira e vamos esperar que tenham sucesso. E se o fizermos, se pararmos de afastá-los de nós, isso é o que eu quis dizer com os professores saírem da frente. Vai ser um pouco estranho, será um pouco doloroso. Mas a estranheza e a dor os ensinarão que você não está brincando com o sucesso deles. Acredito que eles terão sucesso. Me diga se isso respondeu sua pergunta. Maravilhoso, muito obrigado. Obrigado.